Olá a todos, vamos dar continuidade ao nosso tópico aprendizado de máquina. Nesse tópico 2, iremos trabalhar com os tipos de aprendizado de máquina, mas dando ênfase principalmente no aprendizado supervisionado. Então vamos lá. Bom, eu gostaria inicialmente de falar alguma coisinha aqui com relação a esse link que está aqui embaixo na página. Nesse link vocês poderão encontrar um pouquinho a mais os desenhos bastante ilustrativos sobre a aprendizagem de máquina, principalmente os diversos tipos com seus algoritmos. Quem tiver interesse é só dar um pulinho lá, ok? A primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre o que é aprendizagem de máquina. O aprendizagem de máquina é o nome que é dado quando os computadores aprendem e fazem inferência com os dados de forma automática, sem precisar da interferência humana. Na verdade, a interferência humana está nos algoritmos, mas ele aprende através dos dados. Então, todas as vezes que algum mecanismo aprender através dos dados, a gente diz que a gente tem, então, o aprendizado de máquina. Existem várias definições, né? Mas basicamente a gente pode dizer que é a capacidade dos computadores aprenderem de forma automática, ok? Na verdade, o que eles fazem é uma inferência. Por isso que o aprendizado de máquina está muito ligado à estatística tradicional. Tanto é que esse livro que eu mostrei para vocês é um aprendizado estatístico. E toda essa parte está lá. Por quê? Ela envolve a questão de aprender com os dados. Por isso que é chamado também de aprendizado estatístico. Ok? Bom, o que a gente faz então, na verdade, é utilizá-lo como uma maneira de expressar a relação que existe entre os dados e a saída, né? E é o resultado que eu espero. Então vamos ver aqui onde que está o aprendizado de máquina na nossa vida. Por exemplo, todo mundo sabe, filtragem de spam, né? Nós temos aí a pesquisa na web, roteamento de correio e vários outros, né? Fraudes, recomendação de filmes, como estamos no Netflix, assistência ao motorista no veículo, o reconhecimento de fala, reconhecimento de faces, né? Que é muito hoje, está muito evoluído, as redes sociais, anúncios na web, né? Então, a aprendizagem de máquina está aí presente na nossa vida aí atual, né? E não vai sair mais. Nós temos aí, dentro das machine learning, ou aprendizagem de máquina, nós temos alguns métodos, né? Alguns tipos de aprendizagem. O primeiro que a gente vai utilizar, né, bastante aqui no curso, é o supervisionado. No supervisionado, eu sei o resultado a priori. Quer dizer, eu tenho o rótulo. Eu sei, por exemplo, qual vai ser o resultado dado a essa entrada. Isso é muito interessante porque no supervisionado é um dos maiores, é um dos tipos de treinamento mais utilizados. Mas nós temos outros. Nós temos o não supervisionado, em que eu não tenho esse rótulo, eu não sei esses dados, eu tenho os dados de entrada, mas eu não sei qual é a saída. Por exemplo, eu tenho os dados biológicos de uma pessoa, mas eu não sei se ela tem câncer ou não, por exemplo. Né? Eu tenho os dados de um e-mail, mas eu não sei se ele é spam ou não é spam. Eu tenho que descobrir se ele é spam através de uma medida de similaridade. Então, por exemplo, um método não supervisionado seria o processo de clusterização. No processo de clusterização, eu tento encontrar similaridades entre as amostras e agrupá-las pela similaridade. Ao agrupá-las pela similaridade, eu consigo depois identificar o que elas têm em comum. Por exemplo, todos esses e-mails que têm similaridade não são spams. Os outros são. E assim eu tento eu tento descobrir o que é cada elemento no meio daqueles dados, ok? Bom, no treinamento semi-supervisionado é uma mistura dos dois. Eu tenho parte dos rótulos, né? Eu conheço os rótulos de algumas das amostras, mas eu não conheço de outras. E eu uso os dois para fazer o treinamento, ok? O por reforço, eu não tenho nem o rótulo, e eu também trabalho de uma forma diferente. Eu trabalho com um sistema aqui de recompensa ou penalidade.
para guiar a minha solução. Aqui é fundamental eu ter uma função, né, ou talvez de avaliação, que vai me determinar se o que eu fiz é bom ou não é bom, para que eu possa caminhar em outra direção. Muito usado em robótica, né, para fazer a robótica autônoma. Aí, se vamos supor, o robô faz determinada tarefa de maneira interessante, né, que é o que você quer que ele faça, ele é avaliado de uma maneira positiva. Se não, ele é avaliado de maneira negativa. Ele está muito baseado num treinamento, né, que a gente chama de baseado num treinamento, né, por reforço, até proposto estudado, né, por vários pesquisadores. Por exemplo, o Pavlov estudava a questão do hábito, né, do reforço. Por exemplo, você pega um cachorro e todas as vezes que você bate um sino, você dá comida. Então, isso reforça, né, na parte neuronal, essa atividade do cachorro. Então, todas as vezes que você bater o sinal, o sino, ele vai salivar porque ele sabe que ele vai receber a comida. Então, a gente aprende por reforço, aprende por repetição, ganha hábitos por repetição. Então, isso é interessante, que significa, então, que ganhamos uma recompensa, né, ao ganhar a comida, né, bater o sinal, eu ganho a comida, ou uma penalidade, quer dizer, se eu faço tal coisa, eu sou punido, e aí eu não quero fazer mais. É a mesma ideia aí, né, do reforço. Bom, os tipos de aprendizagem supervisionada, nós temos dois pontos importantes. Nós temos aí a supervisionada trabalhando com regressão, né, cujo resultado é contínuo numérico. Por exemplo, eu quero fazer qual vai ser a receita da bilheteria do meu filme com base nos dados desse filme. Eu quero saber os preços das casas com base na bairro, tamanho, localidade, etc. Então, também da mesma forma, eu tenho um resultado contínuo de saída. Veja que isso aqui é um pouquinho diferente do outro, que é o de classificação. O de classificação tem uma categoria ou uma classe. Por exemplo, spam ou não é spam, a transação fraudulenta ou não, tá? Democrata ou republicano, né? Quer dizer, nós temos aqui categorias ou classes. Muitas vezes a classificação é também chamada de regressão. Por exemplo, regressão logística é chamada, né? É a classificação, mas tem esse nome. Depois a gente vai discutir sobre isso. Bom, como que funciona a aprendizagem supervisionada? Nós temos os dados com as respostas, mas nós não temos o modelo. Nós treinamos então esse modelo, quer dizer, os parâmetros desse modelo, para tentar ajustar e encontrar algo que mapeia dados a respostas. E assim eu ajusto o modelo. Esse modelo depois ajustado, eu utilizo para outros dados sem resposta e assim eu tento fazer as previsões. Ok? Bom, no exemplo nosso lá, se for uma regressão. Se for uma regressão, eu tenho dados de filmes com a sua receita. Eu tenho a receita que aquele filme deu com os dados dele, né, de entrada. Ajusto o meu modelo, né, uma regressão, uma rede neural, outro método qualquer. E através disso eu modelo, né, consigo o modelo desse sistema. Pego agora esse modelo e vou pegar outros filmes que eu não sei a receita, até para fazer uma previsão de quanto que eu posso esperar na receita do meu filme, dado determinados elementos. Assim eu faço a previsão da receita, ok? Quando eu estou trabalhando com classificação, as respostas são categóricas, né? São categorias. Eu tenho então os dados rotulados, tá? Com esses dados, aqui está trocado, tá? Dados rotulados. Eu vou pegar isso e vou também modelar o meu modelo, fazer, né, o ajuste do meu modelo e encontrar esse modelo que mapeia esses dados os dados aos rótulos. Quer dizer, é spam ou não é spam? Né? É fraude ou não é fraude? Isso é o que a gente vai fazer. E os dados não rotulados, depois eu utilizo o meu modelo que já foi ajustado, eu pego dados que eu não sei, né, um e-mail novo, por exemplo, e vejo se ele é spam ou não é spam. Aqui é esse exemplo justamente que eu acabei de falar, né, dos e-mails rotulados com spam e não spam, ajusto o modelo, e depois eu pego novos e-mails e vejo se é spam ou não spam.
Nós temos uns outros vocabulários que é bem básico essa aula, tá? Bem básica. Vocês já conhecem a grande maioria desses elementos. É só para a gente dar um start. Então vamos lá. O target, por exemplo, é a categoria ou o valor previsto dos dados. Então, por exemplo, aqui nós temos um conjunto de dados. Nós temos aqui um dado que é muito famoso, que é a espécie de íris, né? É uma planta. Nós temos aqui 3 plantas, a virgínica, a cetose e a versicolor. E aqui nós temos as características dela, da cepa, largura e tamanho, bem como das pétalas, largura e tamanho. Isso define cada uma das espécies. Então, o que seria o alvo nosso? O alvo seria isso, a espécie, a categoria, tá? Essa é a minha categoria, espécie. A espécie, nós temos 3 nesse caso. O que são as features? Eu coloquei em inglês porque a gente vai encontrar isso dessa forma. As features ou características são as propriedades dos dados que a gente vai utilizar na previsão. Então, por exemplo, aqui no nosso exemplo, são essas que são as features. Né? Eu estou medindo o tamanho, a largura da cepa e o tamanho e a largura da pétala. Isso são features, ok? E depois nós temos aqui um outro que é um exemplo. O exemplo é só um conjunto de features dentro do meu conjunto de dados. Né? Na verdade, é uma linha lá. É uma linha dela. Essa linha aqui é um exemplo. E esse exemplo tem um rótulo, que é esse último elemento, que é o nosso rótulo, que é a cetose. Então, para essa linha, para essa feature, para esse exemplo, o rótulo ou label é cetose. Então, pessoal, terminamos aqui o nosso tópico 2 e vamos abordar no tópico 3 e último um pouquinho de conceitos e definições que são muito importantes no entendimento do aprendizado de máquina. Nos vemos lá. Um abraço.